Shalom, queridos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus, capítulo 8, verso 23. As tempestades da vida. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, ele, porém, dormia. E vindo até ele seus discípulos, acordaram-no dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhe diz: Por que temeis, gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se bonança. Queridos, Jesus acalmou duas tempestades, é o primeiro milagre. Esse mar é chamado também de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Esse mar é encurralado pelas montanhas de Golã, do lado oriental, e pelas montanhas da Galileia, do lado ocidental. Esse lago está a 224 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. As elevadas montanhas que o rodeiam são cortadas por profundas ravinas que funcionam como enormes funis pelos quais sopram ventos violentos vindos de cima, os quais agitam o mar de repente sem prévia advertência. O bote que levava Jesus é apanhado numa tempestade desse tipo. O que nós aprendemos aqui com esse texto? As tempestades, elas são inesperadas, são inevitáveis, são inadministráveis e são também pedagógicas. O que podemos aprender com elas? Quando surgiu essa grande tempestade, Jesus estava dormindo. Jesus está no barco conosco, no meio da tempestade, só é que aqui nós estamos vendo a atitude nossa no meio da tempestade e a atitude de Jesus. Jesus está ali descansando, depois de um dia muito agitado, de uma agenda extensa, e ele está dormindo. Os discípulos estão todos agitados, estão todos desesperados com aquilo que está acontecendo. Eu creio que eu estou falando com pessoas aqui agora que a coisa está toda agitada na sua vida. Tudo está de ponta cabeça. E a sensação sua é que Jesus está dormindo. E eu quero te dizer que nós precisamos aprender a descansar no meio das tempestades. As tempestades não podem bagunçar nossas emoções a tal ponto que esse desespero todo nos assole e nos deixe da forma que os discípulos ficaram. A primeira coisa é que é impossível você administrar uma tempestade. Os discípulos tentaram controlar o barco, tentaram fazer alguma coisa ali, mas aquele barco era açoitado, varrido pelas ondas, e eles perderam o controle. Talvez agora você está vivendo situações em que você perdeu o controle, você não sabe mais o que fazer. O que a gente pode fazer no momento desse? Quando os discípulos perderam o controle, eles clamaram por Jesus, buscaram a Jesus naquele momento ali, daram o Senhor. A outra coisa é que as tempestades, elas são inesperadas, né? Elas não têm aviso prévio. De repente surgem situações da nossa vida que não entende o porquê que aquilo está acontecendo conosco, né? É inevitável as tempestades, né? Tanto crentes quanto não crentes, todos vão passar por situações de tempestade na vida. E as tempestades, elas também nos ensinam, né? Elas são pedagógicas. Precisamos entender que Deus, ele está fortalecendo nossa estrutura e essas coisas vêm para nos fortalecer. Então, não sei o que você está vivendo agora, talvez você está vivendo uma tempestade inesperada, de repente aconteceu, ou talvez você esteja vivendo uma tempestade que você não consegue mais administrar, você já tentou de tudo e não consegue administrar. Mas entenda uma coisa, Jesus está contigo no barco, ele estava com os discípulos ali no barco, né? A primeira coisa que você precisa entender é que Jesus está contigo no barco. A presença de Jesus não nos garante a ausência de tempestade, mas nos garante o socorro. Os discípulos acordaram e ele os socorreu naquele momento. Não precisamos nos desesperar. Eu sei que a nossa alma se agita, a circunstância nos amedronta, né? Eu tenho certeza que os discípulos, quando vieram acordar o Senhor no versículo 25, né? Eles estavam muito desesperados porque eles falam: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo, né? Aí Jesus olha para eles e fala: ó, gente de pouca fé. Olha como que Jesus está enfrentando a tempestade. Estamos vendo aqui a ótica dos discípulos, como eles estão enxergando a tempestade, e a ótica de Jesus. Jesus está falando para eles: vocês têm pouca fé, né? Eles estão olhando o cenário e falando: vamos morrer, vamos perecer. E Jesus está olhando o cenário e está dizendo: vocês têm pouca fé. Então ele levanta e repreende o vento e o mar e faz-se grande bonança. Quando os discípulos veem essa autoridade de Jesus,
e eles vão dizer: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Isso mostra o relacionamento ainda superficial que os discípulos tinham com o seu mestre. E maravilharam-se dizendo: que espécie de homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Nas horas mais tempestuosas da vida, como eu já disse anteriormente, Jesus parece estar dormindo. Jesus passara aquele dia ensinando as parábolas do reino, estava exausto, entrou no barco, pegou um travesseiro e foi para a popa tirar um cochilo. Quando a tempestade veio com toda a sua fúria, ele estava dormindo. Mesmo o barco sendo sacudido de um lado para o outro, ele permaneceu sereno, descansando nos braços do Pai. Jesus dormir aqui nas tempestades mostra para nós como nós devemos fazer quando estivermos sendo açoitados por tempestades. Precisamos ter essa mesma atitude de Jesus, de descansar nos braços do Pai. Jesus tinha certeza que aquilo não ia ser para a morte, porque ele ainda não tinha cumprido sua missão e aquele não era o seu fim. Entenda uma coisa, querido, independente do que você está passando, Deus tem promessas na sua vida, Ele já falou onde você vai chegar do outro lado, você vai passar por esse processo. Deus tem promessas, você tem muita coisa para fazer para o reino dos céus, e isso não vai te matar, isso não é para te matar, isso é para te fortalecer, para que você tenha mais experiência, para que você veja o quão grande é o nosso Senhor e Salvador. Aqueles discípulos, depois dessa experiência, que homem é este, né? Eles falaram: nós precisamos aprender mais, nós precisamos conhecer mais esse homem que nós estamos seguindo, né? Nós precisamos conhecer mais. Olha o poder que ele tem, até o vento e o mar lhe obedecem, né? Quantas das vezes essas situações são para aprofundar mais nosso relacionamento com Deus? Jó, quando saiu daquela tempestade, saiu daquele tempo de sofrimento, ele vai dizer que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Satanás, ele vai procurar bagunçar nossas emoções de forma que a gente murmure contra Deus, entenda que Deus não está conosco, entenda que Deus está dormindo, né? E Deus vai usar as tempestades para nos tornar pessoas melhores, para nos aperfeiçoar, para que nós possamos realmente cada dia ter mais experiência mais profunda com Ele. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, guarde essa palavra no seu coração.